Por que Camus é um intelectual importante hoje mais do que nunca? Porque ele é um intelectual inorgânico. Ele não trabalhava para nenhuma pauta ideológica. É possível viver sem ideologia? É, se você for inteligente, sim. Vivemos buscando significados para a nossa vida? Vivemos, porque a vida parece que não tem. É possível ter esperança no mundo? Camus achava que sim. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre o escritor e filósofo Albert Camus e das saídas que ele propôs para alguns dos principais dilemas da existência. Oi, Pondé. Oi, Thaís. E nós vamos ver agora uma cena do filme Albert Camus, de 2011, que mostra a curta vida desse escritor, nascido na Argélia e que rompeu com Sartre e com boa parte da esquerda francesa no pós-guerra. La rédaction des temps modernes a quelques réserves sur ton livre. Ah bon? Ça t'étonne? Un peu. Tu dois t'en douter, non? Le fait que la droite t'encense te pose pas un peu problème? Attends, soyons clairs, Sartre. Si la vérité me paraissait à droite, j'y serais. Moi aussi, je trouve les camps soviétiques inadmissibles. Mais je trouve tout aussi inadmissible l'usage qu'en fait la presse bourgeoise. C'est ça qui nous sépare. Mais quelle erreur. Quelle erreur énorme. Il faut se battre contre le totalitarisme. Contre tous les totalitarismes. L'histoire vous donnera tort, mais il sera trop tard. Cesse de jouer les Cassandres. Et puis qu'est-ce que tu attends de cette dénonciation des camps soviétiques? Tu veux désespérer la classe ouvrière? C'est toi, Sartre? Toi qui sais d'où je viens, qui m'empêche de désespérer la classe ouvrière? O Camus chegou a ser quase profético, né? Quando ele fala para o Sartre que a história vai provar que você está errado. Essa polêmica que aparece nessa cena é uma polêmica que ocupou muito o cenário, não só dos dois, no pós-guerra, que é justamente na sequência de quando ficou se sabendo dos horrores do regime stalinista e de como a Revolução Soviética tinha dado errado, produzido um totalitarismo horrível. Ali se colocou uma discussão, essa cena é muito importante, não só para a época deles, que tem aquele contexto francês ali. É muito importante porque o Camus dá uma resposta para o Sartre. O Sartre fala que a direita está elogiando o que você fez e não sei o que e tal, e você não acha que isso é significativo, alguma coisa assim? E o Camus responde, ali onde estiver a verdade, eu estarei. Essa é a frase, é uma frase que descreve justamente o que significa ser um intelectual inorgânico, né? É assim, é um intelectual que, ao invés de trabalhar por uma pauta política, ele está preocupado em discutir as coisas sem, digamos assim, o objetivo político ideológico. Tanto que o Sartre responde para ele, ele diz assim no final da conversa, você quer tirar a esperança da classe operária, né? Então você vê bem ali, essa é uma questão de época, né? Hoje ninguém fala de classe operária da forma que eles falavam. E o Camus responde para ele, tipo, você lembra de onde eu vim? Quer dizer, né? O Sartre era um menino francês, fez école normale, da elite francesa, intelectual. Camus veio da Argélia.
Camus era um pobre. Pied certo? noir. Pied noir, como os franceses falavam na época, né? Então, é claro que a gente olhando daqui para trás, apesar de que, Thaís, eu tenho a impressão que a maior parte da classe intelectual, não só brasileira, mas falando aqui do nosso país, a maior parte da classe intelectual, envolvendo aí não só professores ou filósofos, mas artistas, jornalistas, todo mundo que está envolvido, digamos, com o mundo das letras, de alguma forma, continua pensando como Sartre. Então, Pondé, sobre isso, o historiador britânico Tony Judt, ele usa essa expressão anestesia moral coletiva para definir o que, segundo ele, acontecia nesse pós-guerra francês, entre a intelectualidade francesa. Quer dizer, como você citou, como mostra o filme, todo mundo já tinha conhecimento dos campos de trabalho forçados, das perseguições, dos falsos julgamentos que estavam sendo promovidos na União Soviética, no regime comunista. Mas a intelectualidade francesa, em sua maioria, preferia fazer vista grossa. E o Albert Camus, não. O Albert Camus acabou por romper com essa anestesia moral coletiva, como diz o Tony Judt. Teve alguma consequência, além da coisa mais ruidosa, que foi o rompimento dele público com Sartre e tal? Qual foi a consequência política dessa atitude do Camus de ser uma dissidência nessa anestesia moral coletiva? Ele foi cancelado. Se a gente falar do que termo surpresa! de hoje em dia, ele foi cancelado. Romperam com ele, né? Tanto que quando ele morreu, apesar que ele era um Nobel, não sei o quê, o Camus morreu numa... Ele quando chegou, ele foi erguido ao pedestal, porque ele era uma espécie assim de filho da classe operária que virou intelectual, né? Então se imaginava que ele ia realizar então o sonho do operário intelectual, né? E quando ele morreu, ele estava abandonado, escorraçado. Não é que ele criou uma outra revista, né? O Combate, assim, não é que ele tinha perdido espaço na vida intelectual francesa, mas ele só tinha espaço na vida intelectual francesa porque a vida não estava reduzida só aos obcecados da esquerda. Você pega, por exemplo, o Raymond Aron, né? Que está ali, na mesma geração, que é outro que o Tony Judt entende que não sofria de anestesia moral, certo? Coletiva, o Raymond Aron, contemporâneo deles. Você tinha ali um nicho muito estreito de quem não estava trabalhando à esquerda. Essa questão, quando eu falo que isso daí hoje continua-se a favor do Sartre, nessa polêmica com o Camus, é porque hoje, apesar de se saber muito bem de todas as baixarias lobistas, de todas as mentiras que se praticam nas instituições, de todo o greenwash que existe no mundo corporativo, certo? Apesar de se saber que a academia está reduzida a zero em termos de qualquer atividade inteligente, porque todo mundo só repete a mesma coisa porque tem medo, certo? Continua se mentindo, como o Sartre. Pela mesma causa, achando que você tem que mentir, porque assim você vai combater a opressão. Então, o que você está dizendo é que, da mesma forma que aconteceu no pós-guerra, com Sartre, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, as pessoas preferiam mentir para combater a opressão, como você disse, e você acha que é essa situação que está acontecendo agora? Quer dizer, era uma mentira funcional, uma mentira para o bem, uma mentira engajada, ideológica. Uma mentira ideológica. Só que também existe o componente da sociabilidade, que, aliás, é o objeto de pesquisa do Tony Judt, no Passado Imperfeito, né? Esse conceito de sociabilidade intelectual, ou seja, o modo como os intelectuais se organizam, que existe até hoje. Quer dizer, então, disso que eu falava, os intelectuais se organizam ao redor da mídia, de redações, de universidade, de instituições que têm a ver com bolsas e tal. E essa sociabilidade, ela enviesa completamente o pensamento. E é com isso que o Camus se bateu. Ela enviesa. Então, não é só uma questão de continuar mentindo em nome do combate à opressão.
né? Porque eles também são opressores. Nesse sentido da sociabilidade, o Tony Judt também faz uma imagem interessante, que ele diz que naquela época, mesmo com tudo isso acontecendo, se você fosse a um jantar de inteligentinhos, como você gosta de falar, e dissesse alguma coisa contra o regime comunista, fizesse alguma crítica, aquilo cairia como um insulto, como se fosse um insulto ao anfitriã, seria de tão mau gosto que era como se você contasse uma piada chula ou você dissesse que a comida estava ruim, ou seja, você estragaria o jantar inteligentinho na hora. É a mesma coisa de se você vai no jantar de colegas, assim, eu imagino que no mundo jornalístico também não seja muito diferente, imagino que também no mundo acadêmico não seja diferente, né? Então, assim, conheço, isso pode acontecer se você, por exemplo, colocar em dúvida, digamos assim, a santidade de pautas identitárias, ou você simplesmente colocar ela num quadro de ações humanas, de ações e reações. Você também vai estragar a comida. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver quem são os intelectuais inorgânicos agora. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre Albert Camus, na definição do historiador britânico Tony Judt, um intelectual inorgânico, ou seja, que não está a serviço de um partido nem de uma ideologia política. Quem será que são os intelectuais inorgânicos da atualidade no Brasil? Vamos ver. Eu não sou um intelectual orgânico, tá? E por que não sou? Porque no sentido original do intelectual orgânico, era aquele intelectual que estava a serviço de uma certa classe. Então você tinha os intelectuais da burguesia defendendo os interesses da burguesia. Depois tentaram criar o intelectual do proletariado defendendo interesses dos trabalhadores. Eu não acredito que a gente deva defender o interesse de nenhuma classe, assim como se um grupo de pessoas fosse estar sempre certo e o outro sempre errado. E também não sou um intelectual orgânico no sentido de servir a uma ideologia. Às vezes me chamo de isentão, né, que é um termo que se criou aqui no Brasil para pessoas que eventualmente dão opiniões críticas a um lado, ao outro lado da política, etc. Na verdade, a melhor expressão são intelectuais mais independentes. Eu muitas vezes defendia posições, e ainda hoje isso acontece, que as pessoas dos dois campos vêm bater em mim, dizer, ó, tá aí, tá em cima do muro, ou tá passando pano pro outro lado. Outro dia, nas redes sociais, eu adoro as redes sociais, porque eu acho que é o campo do debate hoje em dia, sem prejuízo para a mídia também, que é importantíssimo. Mas nas redes sociais que eu estava debatendo, eu fiz um post e você teve tanto petista quanto bolsonarista dizendo que aquele meu post, o mesmo post, um lado era passando pano para o Lula e no outro, estou criticando demais, estou pegando pesado demais com o Lula. Quem me acompanha deve perceber que eu acabo sendo uma pessoa assim, que toco muito, e me parece, eu tento ser bastante comprometido com ideias ligadas a direitos individuais, à liberdade de expressão, à tolerância, que eu considero que são, vamos dizer, conquistas iluministas. Agora, essa surpresa, esse choque, essa provocação, acontece quase todos os dias, né? Eu convivo com isso todas as semanas, digamos assim, né? Por exemplo, nos últimos anos no Brasil, o tema da liberdade de expressão novamente, né? Eu muitas vezes fui em debates dando nome aos bois, simplesmente isso, né? Então, quando há censura prévia, não importa que ela seja feita contra o jornalista A ou o jornalista B. Com certeza, não servir a uma ideologia te ajuda a ter um pensamento mais crítico, porque a ideologia deve servir ao homem, não o homem, a ideologia, né? O conjunto das regrinhas, as posições. As posições vão evoluindo. Mesmo a justiça no Brasil, ou o atual governo, digamos assim, né? Ou os partidários do atual governo passaram a apoiar a censura, né? Como no caso do Monark, como no caso do Marco Sintra, ou mesmo o caso de um pequeno partido comunista chamado Partido da Causa Operária, que foi censurado no Brasil, eu também fiz a crítica. A gente, enquanto filósofo, enquanto intelectual, enquanto qualquer pessoa que pensa na sociedade, a gente está à procura da verdade, estamos à procura da justiça, estamos à procura de uma sociedade que funcione melhor para todos, especialmente para quem mais precisa. E isso isso não é monopólio de nenhum dos lados. Eu acho que o Schuller falou uma coisa muito interessante, que ele se referiu
ao tipo de pressão que ele passa toda semana, quando ele diz, né? Porque é muito comum o que os dois falaram, quer dizer, tanto um quanto o outro continuamente estão apanhando de todos os lados. Eu acho que por uma questão geracional quase, o Joel é naturalmente alguém que transita pelo ambiente das redes sociais. Ele entende que, graças às redes sociais, a gente ficou muito mais informado durante a pandemia, né? A gente ficou sabendo, por exemplo, de avanços no campo da medicina especificamente vacinas, eu quero dizer, né? Uma das coisas que faz com que o Joel tema muito essa discussão sobre regulação das redes sociais e da mídia, uma vez ele chegou, inclusive, a escrever uma coluna na Folha especificamente sobre isso, em que ele falava que alguma coisa, o título era mais ou menos assim, alguma coisa assim, não acabem com as redes sociais. Era mais ou menos uma coisa assim, não acabem com as redes sociais. Quer dizer, pelo fato delas serem esse ruído, esse barulho, muitas vezes essa baixaria toda, se você tira as redes sociais de circulação, no sentido que se regula, censura e isso vai diminuir enormemente o espaço das discussões que acontecem na sociedade. É claro que, se comparar com a minha visão, eu acho que o Joel, inclusive por ser mais jovem, ele me parece que tem digamos assim, uma aderência à ideia de que o debate produz alguma coisa de valor, né? Só para voltar um pouco, no caso da pandemia, você discorda que as redes sociais tenham servido para disseminar a informação, então? Então, a questão é a seguinte, durante a pandemia, as redes sociais fizeram de tudo que as redes sociais fazem. Elas divulgaram do que a gente pode considerar como ideias propositivas e construtivas durante a pandemia, e, ao mesmo tempo, ela divulgou um monte de pânico, de bobagem, de fake news. Concordo que não tem como acabar as redes sociais. Elas têm um papel hoje na democracia tal como tal como funciona. Mas, digamos assim, eu acho que elas causam muito estrago, né? Agora, o que o Schuller fala, primeiro, esse tema da pressão é constante, né? Hoje, para você ter uma vida intelectual e a menos que você sirva algum conjunto de ideias vinculado a práticas de sociabilidade intelectual, de lobbies, de interesses de grupos, você apanha bastante o tempo todo, né? Você tem que desenvolver um certo estômago, principalmente se você está nas redes sociais o tempo inteiro, né? E outra coisa muito interessante, o Schuller, ele tem uma prática, quando você lê o Schuller, ele tem uma prática como intelectual público, que é uma capacidade que ele tem, que não é muito comum, que é analisar a máquina do governo, né? Isso que dá o que a gente pode chamar de independência no pensamento dele, porque ele analisa como funciona o governo. E, nesse sentido, é como se ele estivesse fazendo uma coisa que, em filosofia política ou ciência política, você está fazendo uma análise do Estado enquanto tal, do craft do Estado, como ele funciona, qual é para onde que vai a máquina, quais são os elementos que compõem essa máquina, se está azeitada, se não está azeitada. E também essa ideia de que a democracia é um sistema que modera as coisas, que é uma ideia típica da democracia. Você tinha uma tendência ao STF andar falando demais, né, gente falando demais, e o Senado começou a subir o tom com o STF. Né? O Senado tem a função constitucional de oferecer freio ao STF. E quando ele subiu o tom, independente do conteúdo que ele estava discutindo, que inclusive eu concordo no sentido da decisão monocrática, o Senado ele fez a função dele dentro da máquina da democracia. Ou seja, virar para o STF e dizer assim, olha, você não pode fazer tudo o que você quer, tá? Nós estamos aqui. E ao Senado fazer isso, independente de você gostar ou não de quem está ali, o Senado cumpriu a sua função de moderação que a democracia tem e que, infelizmente, normalmente os intelectuais orgânicos não estão nem aí para isso. É um dos grandes pecados deles. Então, voltando aos nossos inorgânicos, tanto o Joel quanto o Schuller,
disseram que costuma apanhar de cá e de lá. É uma característica. Uma característica. Mas no caso do nosso Camus, ele foi cancelado de fato, né, a partir da ruptura dele, principalmente com Sartre em 48, mas depois ele ganhou o Prêmio Nobel, né, 10 anos depois. Ele ganhou o Prêmio Nobel. Então, você acha que o destino, digamos assim, do intelectual inorgânico é necessariamente viver apoiando os dois lados? Ou você acha que uma hora a história vai reconhecer essa imparcialidade? Primeiro, eu acho que hoje é pior do que naquele tempo, né? Eu acho que é pior porque hoje os mecanismos de constrangimento, eles estão muito mais difundidos pela sociedade, né? Inclusive graças às redes sociais, de certa forma. Então, você tem uma coisa que o Schuller tocou rapidamente, se não me engano foi ele que tocou rapidamente na fala dele, que é, hoje no Brasil, você tem uma tendência à censura funcionar no âmbito jurídico. Então, basta alguém, ou uma sociedade, um grupo, uma associação, seja lá o que for, decidir gerar uma tensão jurídica para alguém, ele já está gerando um efeito de censura, porque ele já vai desorganizar a vida dessa pessoa. Então, essa forma de censura hoje, eu acho que na época do Camus, era menos claro. Hoje, você tem menos respiro. Eu não sei até que ponto um prêmio Nobel, só para citar um exemplo, ele conseguiria, hoje, reagir contra ou dar prêmio Nobel para alguém que põe em dúvida certas pautas que são sagradas hoje em dia, como na época do Camus aconteceu. Ele estava cancelado ali, com os intelectuais franceses, mas primeiro você tinha menos contágio no mundo. Se sabia menos o que estava acontecendo em tal lugar, do que hoje todo mundo sabe o que está acontecendo em todo lugar, né? Então, o contágio, digamos assim, do processo de cancelamento de um intelectual de um país importante como a França, hoje é muito mais rápido, né? Não sei se ele ganharia Nobel hoje, se ele estivesse contra as pautas de esquerda hoje. De qualquer maneira, só a título de completar a biografia dele, ele aproveitou bem pouco esse Nobel, né? Porque ele morreu pouco depois, 3 anos, talvez, depois ele disso. Morreu jovem, né? Ele morreu muito jovem. E assim, mas a força, eu acho que a força do Camus, o Camus é um intelectual que ele não marcou, digamos assim, o espaço intelectual unicamente com o que ele escreveu, mas com o modo de vida que ele teve, de onde ele veio. Que isso sempre foi, a boca pequena sempre se falou que o Sartre tinha uma certa inveja do Camus, né? Porque o Camus vinha da classe operária. Naquele momento, como desde a Revolução Bolchevique, dizer que você vinha da classe operária significava dizer que, de certa forma, você tinha uma certa pureza de raiz. Era um selo de autenticidade. Exatamente isso. Um selo de autenticidade. O que hoje pode ser vinculado, por exemplo, a se você faz parte de alguma minoria identitária. Também é um selo de autenticidade hoje em dia. Então, o Sartre se sentia um pouco, digamos assim, numa situação um pouco mais delicada, porque o Camus, primeiro, o Camus vinha da Argélia, portanto, ele vinha da colônia, ele vinha de uma família pobre. O que, evidentemente, isso acabou se virando contra ele, né? Quando veio a Guerra da Independência argelina e tal. Mas o Camus é um cara que teve muito claramente mais envolvido com combates do que o próprio Sartre, né? Pois é, então o Sartre tinha outros motivos para ter, digamos, um certo ciúme do Camus, né? Tirando a origem. Eu acrescentaria aqui o fato de que o Camus era muito bonito e o Sartre era muito feio. E também o fato de que o Camus... Provavelmente. Isso é inegável. E também o fato de que Camus escrevia muito melhor do que o Sartre, de uma forma muito mais sintética, além de ser um homem de ação também, além de um teórico, né? Escrevia muito melhor, né? O Sartre, como muitos filósofos da escola existencial dele, claramente, escrevia muito difícil, né? E, às vezes, muito abstrato. O Camus era bem mais desafetado, né? Exatamente isso, desafetado, concreto. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre Camus e a filosofia do absurdo que ele criou. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre Albert Camus e o sentido da vida. Então, Pondé, naquele livro Mito de Sísifo, o Camus começa falando o seguinte,
quer dizer, num dos trechos do início, ele fala de um sujeito que acorda, toma o bonde, vai para o trabalho, almoça, volta para o trabalho, toma o bonde, vai para casa, dorme, acorda e começa tudo de novo. Até que um dia esse sujeito se pergunta por quê? Por que de tudo isso? E daí ele diz assim, Camus, pois é, cenários desabando, cenários que desabam são coisas que acontecem. Ele usa esse trecho para começar a explicar o que é a filosofia do absurdo. Explica aí, Pondé, o que em resumo significa essa filosofia do absurdo que o Camus criou? O Camus pensa a filosofia como uma espécie assim de ferramenta para a produção de lucidez, que é um tema existencial da época ali, tá? O Sartre também transitava por essa ideia, quer dizer, a filosofia como uma ferramenta de lucidez. Isso significa, na linguagem do Camus, do livro que você citou, que essa lucidez ela pode começar com uma enorme crise existencial, como se costuma falar na linguagem comum, né? Essa crise é quando você, por exemplo, se pergunta por que você está fazendo isso todo dia e você não consegue encontrar uma resposta. Mas, na realidade, se a gente pensar do ponto de vista do Camus, isso funciona com algumas pessoas, outras não. Porque, do ponto de vista do Camus, a imensa maioria das pessoas continua fazendo o mesmo processo, que é o processo do Sísifo, jogar a pedra para cima, e esperar ela embaixo, jogar ela para cima, esperar ela embaixo. E o cenário nunca desaba? E, nesse sentido, o cenário nunca desaba. Mas, mesmo se o cenário desabar, esse sujeito vai dar um jeito de fazer com que esse cenário seja reconstruído. Então, é como se esse sujeito fizesse uma espécie de recalchutagem do cenário, né? Então, para funcionar a filosofia do absurdo, você tem que abraçar essa crise. Essa que ele fala do cenário despencando. Porque o Camus entendia a filosofia do absurdo, falando de uma forma direta, assim: há um conflito entre o ator e o cenário, certo? O ator somos nós, o cenário é o mundo. E esse conflito está estabelecido porque o que caracteriza esse personagem, esse ator ou personagem, é que ele se move no mundo buscando significado, né? E o que esse cenário faz, que é o mundo, nega esse significado. O tempo inteiro revela sua indiferença para com esse ator. É essa relação, que a gente pode chamar de assimétrica, entre a expectativa de significado do ator e a indiferença do cenário ou do mundo para com ele, é que é o absurdo. Certo? Então, para o Camus, reconhecer a crise é abraçar o absurdo. Parar de achar que em algum momento o mundo dará a você o que você busca em sendo ser humano, ou seja, significado. E a gente pode então dizer que, ainda no universo camuniano, quem abraça o absurdo, como você falou, é, por exemplo, o Meursault, o personagem principal do Estrangeiro, do livro dele, O Estrangeiro? Então, o Meursault, do livro Estrangeiro, digamos assim, um caso radical, digamos, de abraçar o absurdo. É um caso radical que, como o Camus várias vezes deixou muito claro, não é ele. O Meursault é um personagem do livro Estrangeiro, é um sujeito que mora em Argel, assim como o Camus morava, tem um emprego medíocre, né, com o qual ele não tem nenhuma relação com o trabalho, que não era o caso do Camus de jeito nenhum. Então, ele faz um tipo de um trabalho assim meio banal, né, mas que garante a sobrevivência dele. Ele é uma pessoa que, num dado momento do romance, dispara 5 tiros um árabe, como diz o livro. Estamos em Argel. E ele o faz. Ele chega numa hora no julgamento dele e diz que ele o faz porque o sol bateu no olho dele, né? Ou seja, foi sem motivo nenhum. Sem motivo nenhum, sem nenhuma motivação que seja racional. E o árabe, né? nem nome tem. Não, é só o árabe, né? E ele não tinha nada a ver com esse árabe.
Na realidade, era um assunto que vinculava alguém que ele conhecia a esse grupo de árabes, e ele não tinha nada a ver com isso. E, portanto, o Meursault é um sujeito que ele não tem vínculo com o trabalho, na verdade, ele não tem amizades significativas. O único vínculo que ele tem com o mundo, que a gente pode dizer, é a Marie. A Marie é a namorada dele, que ele vai ao mar, que ele gosta de vê-la mergulhando, ele gosta de vê-la com vestido molhado, ele gosta de vê-la andando na praia, ele gosta de vê-la cozinhando. Quer dizer, e a famosa cena em que ela pergunta se ele casaria com ela, a Marie, né? Isso tem a ver muito com as saídas que o Camus pensa para o problema do absurdo, né? E ele responde que sim, né? E ela, conhecedora de como ele era, ela fala, você responderia isso para qualquer outra mulher. E ele diz sim, ele não mente, né? Sim. E ela vai e dá-lhe um beijo na boca. Quer dizer, a Marie era, digamos assim, entre aspas, feita por encomenda para o Meursault, né? Porque ao invés dela se ofender, ou ir embora, ou fazer qualquer tipo de reação que se imagina que uma pessoa teria na posição dela, ou uma mulher, no caso dela, ser uma personagem feminina, não, ela vai dar um beijo na boca dele. Quer dizer, é como se o modo dele agir para ela tivesse algum encantamento, né? Porque no Meursault, o Meursault é um personagem absolutamente sincero. Muita gente diz que o Meursault não tem qualidade nenhuma e tal, não. O Meursault é um personagem absolutamente sincero, né? Tanto é que o comportamento dele em relação à morte da mãe, né? Que ele fica nervoso, querendo que acabe o serviço lá, para ele poder fumar um cigarro, isso vai lhe custar muito no julgamento, que era por causa do assassinato do árabe, mas isso até parece que é a maior causa dele ter sido condenado à morte, né? Porque seria uma prova de uma insensibilidade. Porque as testemunhas acusam ele de ser indiferente à mãe, né? E de estar ali naquele serviço, querer sair para fumar um cigarro. Por quê? Porque ele simplesmente não dá bola para a liturgia, né? Isso é uma virtude para o Camus. Ele não dá bola para a liturgia. Ele sabe que as pessoas passam a maior parte da vida delas mentindo. É claro que isso coloca ele em rota de colisão com o mundo, tanto que ele é condenado à morte. Mas, assim, então não é que o Meursault é assim, tipo, viva como Meursault, seja absurdo e legal. Não, isso coloca ele em colisão com o mundo. Então, por isso que eu disse que ele é um personagem radical desse espectro. E, mesmo assim, quer dizer, quando o juiz de instrução mostra o Cristo para ele, e quer que ele converta, e que ele tenha dor na consciência, ele não tem dor na consciência nenhuma. E ele fala, olha, nada disso vale o fio do cabelo de uma mulher. Quer dizer, toda essa metafísica cristã não significa nada para alguém que sabe que a vida é absurda, que nada tem sentido, nunca terá, só que o Meursault acaba, digamos assim, sendo eliminado da vida por causa dessa atitude extremamente radical, né? Ele diz, olha, eu não tinha nada para conversar com a minha mãe, eu queria fumar um cigarro mesmo. Quantas pessoas em situações, quantas pessoas da vida fingem que amam os pais e não amam? Quantas? Quantas pessoas fingem que têm uma relação especial com a família e, na verdade, não têm, né? Ele não mentiu. Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, qual é a vantagem de ser um intelectual inorgânico hoje e qual é a principal desvantagem de ser um intelectual inorgânico hoje? A desvantagem normalmente é você ter menos contatos, você conseguir menos parcerias dentro da universidade, certo? De repente, você ter menos espaço na própria mídia, né? São desvantagens conhecidas, digamos, clássicas, né? Da posição inorgânica. Agora, eu acho que uma desvantagem mais atual e mais recente no país é o risco que você corre. Risco... De ser processado. Risco jurídico. O risco jurídico. Agora, a vantagem, eu quase digo se é que há, né? Mas a vantagem, eu diria que está muito ligada ao próprio comportamento
que o Camus tem na cena, né, a vida dele, mas na cena que a gente viu no começo, né, da nossa conversa, que é a posição inorgânica é uma posição que faz com que você durma melhor, né? Porque você sabe que você não está comprometido com nenhuma farsa na sua atividade intelectual cotidiana. Você se apaixonaria pelo Meursault, Thaís? Vocação para Marie? Eu acho que não seria difícil, né? Olha só, Mas confissão. você mesmo ressaltou essas qualidades, são muito raras e muito apaixonantes. Alguém autêntico, alguém franco, alguém que não mente, parece um ser superior, apaixonante, né? Mas eu também desconfio o seguinte, que essa paixão iria só até a página 10, porque também conviver... Mas, tudo bem, paixão não significa convivência. Mas a parte da convivência seria bem chata, né? Esse negócio de alguém também com uma certa apatia diante da vida. Pondé, o Camus e o Kierkegaard, que você conhece e gosta também, eles citam o mesmo personagem para defender pontos de vista diferentes, Dom Juan. Então, para o Camus, Dom Juan é simplesmente alguém que vê diferentes formas de amor e que precisa de várias experiências de amor e que isso é muito justo. E já o Kierkegaard cita o Dom Juan para dizer que essa ideia de você ficar buscando prazer e prazer e prazer com uma mulher, por exemplo, ou com qualquer alternativa estética, por meio de qualquer alternativa estética, só te leva ao fastio, ao enjoo, né? Então, os dois usam Dom Juan. Com qual dos dois você concorda mais? O Kierkegaard não deixa de ser um metafísico, nesse sentido, um teólogo. O Camus não é um metafísico. Pelo contrário, ele acha que o ser humano tem uma questão metafísica, mas ela, no final das contas, não tem solução para essa questão metafísica, portanto, você tem que passar o ato e resolvê-la naquilo que está à sua volta. E, portanto, o gosto pela vida estética, como se fala em filosofia, não arte, hein? Não é isso. Das sensações, identificado, no caso, pelo gosto de conviver com as mulheres, de ter experiências diferentes com diferentes mulheres, para o Camus, sem dúvida nenhuma, era uma forma de responder à falta de sentido da vida. A minha resposta está na diferença entre o Kierkegaard e o Camus, a diferença que eles tiveram com as mulheres. O Kierkegaard, aparentemente, teve uma experiência terrível com as mulheres. Só sofreu. Só sofreu. Enquanto que o Camus, não. Teve sucesso com as mulheres. Então, quando você se dá bem com as mulheres, a posição do Camus é muito melhor. Thaís, você desistiu de buscar significado para a vida? Pondé, eu não me preocupo muito com isso. Para mim, eu acho que a vida já tem significado por si só. Então, não fico aí buscando, não. Tá bom. Trabalho, amor, família, amigos, isso já tem muito significado, tá bom. De bom tamanho. De bom tamanho. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver as 3 maneiras de enfrentar o absurdo, segundo Camus. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre Albert Camus. E nós fomos às ruas perguntar para as pessoas se elas acreditam que a vida tem algum sentido. Vamos ver o que elas responderam. O sentido da vida para mim é poder estar perto dos meus amigos e da minha família, que sempre me fazem bem e me proporcionam o melhor. O sentido é a própria vida, né? Você ter tudo, tá em paz consigo mesmo e ajudar o próximo. O sentido da vida para mim é assim, cuidar do mais próximo, rezar por todo mundo para que seja tudo de bom, né? E se divertir. Se tiver que dançar, você dança. Se tiver que cantar, você canta. Passear, já andei de jet ski, já tudo, entendeu? E encarar tudo na vida, isso é o mais importante. Sim, porque viver é uma dádiva que Deus nos deu, né? E você aproveitar tudo aquilo que está aqui disponível, o ar, a terra, o mar, e você ter ainda tudo isso de graça. Então a vida tem sim sentido. Aproveitar depende só de você. Acho que o sentido da vida é você colecionar momentos junto com as pessoas que você ama, porque é isso que a gente vai levar
quando a gente tiver velho, acho que é o que a gente vai levar para a vida. Para mim tem sentido a vida e, na minha opinião, para mim é você buscar atos que servem outras pessoas, você buscar sentido nisso. O ato de você servir outras pessoas, isso te fazer bem, isso para mim faz sentido na minha vida. Eu acho que esse é o sentido da vida. Deixe a vida nos levar. É o melhor que temos a fazer. Você nunca vai se arrepender. Aquela senhorinha que falou de jet ski, assim, é uma filósofa nata, né? Filósofa do senso comum, como se fala em filosofia, né? Qual pode ser o maior sentido da vida do que você estar envolvido com as pessoas que você está envolvido, trabalhar, se divertir, dançar quando você quer. Veja que há algo de estético na forma como ela falou, né? Há um certo nível estético do gosto, como é a posição do Camus. Claro, não estou dizendo que é a mesma posição do Camus, mas há nela uma resposta meio do gosto. As outras pessoas responderam assim, parecem pessoas felizes. É claro que quando você coloca uma câmera e um microfone na frente de uma pessoa no dia a dia, às vezes, ainda bem. Imagine se alguém virasse e dissesse assim, a vida não tem nenhum sentido. Quem estava entrevistando já ia voltar para casa com um peso, né? Então, eu acho sempre melhor quando você pergunta para alguém, você acha que a vida tem sentido? Qual é o sentido da vida? Ela dizer para você, acho que tem. Na realidade, é a melhor resposta que alguém pode dar quando alguém pergunta isso para você, assim, de bate-pronto no meio da Paulista. Pondé, agora a gente prometeu que você ia dizer lá quais são as 3 saídas propostas pelo Camus para enfrentar o absurdo da vida. Quais são? Uma primeira saída que, sem dúvida nenhuma, está presente na obra do Camus é o que ele chama de um homem revoltado, né? Quer dizer, o Camus entendia que uma das formas de enfrentar o absurdo é você viver denunciando o absurdo. Quer dizer, é você, ao longo da sua vida, jamais deixar com que pareça que você não é um homem absurdo, no sentido de alguém que abraçou, que reconhece, e que você considera isso em si um absurdo, porque é aí que está a palavra absurdo. Ou seja, ter a ciência do absurdo. E denunciar o absurdo. Para ele, o problema do filósofo não está no âmbito do entendimento, ou seja, da solução de problemas cotidianos, né? O âmbito do filósofo está em enfrentar essas questões últimas, que normalmente é um tema que vem do 19 e do 20, que é muito ligado à filosofia da existência. É a consciência do absurdo e deixar claro, como se você virasse para o absurdo e dissesse, eu sei que você está aí, eu não vou deixar de denunciar o fato que a vida é um absurdo. Uma outra forma muito conhecida que vem do mito de Sísifo é a ideia do cansaço, né? O cansaço, que a gente pode, de certa forma, encostar um pouco no Meursault, nessa hora, é a ideia de que você só sai da condição de Sísifo quando você se cansa de jogar o jogo. Daquele jogo que você faz o tempo inteiro, fingindo, que é uma coisa que muitas pessoas sentem na vida, sem nunca ter lido Camus. Elas podem sentir isso em relação à profissão, em relação ao ambiente de trabalho, elas podem sentir isso em relação ao casamento, elas podem sentir isso em relação à família como um todo, elas podem sentir isso em relação ao inventário, certo? Ou seja, elas podem sentir isso em relação àquilo que as pessoas consideram óbvio que você tem que tocar. Sim, mas aí você se cansa e aí você simplesmente faz o quê? Desiste? Você senta e chora? O que é? Não, você pode trocar de profissão, se separar, ou decidir viver com alguém que você está com medo de viver e apostar nessa possibilidade, certo? E não ficar com o freio de mão puxado. Não, eu não vou me juntar com ela, não vou, porque isso pode dar nisso, e pode dar nisso, e pode... Então, se cansar do seu próprio jogo para manter o cenário, certo? Não significa sentar e chorar, né? É um cansaço que leva à tomada de uma atitude. A outra atitude, exatamente. É cansaço com o jogo da pedra. Jogar para cima, esperar embaixo, jogar para cima, esperar embaixo, né? Porque sentar e chorar está próximo do que ele diz que o único problema filosófico no mito de Sísifo é o suicídio, é você desistir.
O único problema filosófico para ele no mito de Sísifo é: eu vou desistir da vida ou não? Se eu não vou desistir, eu vou para cima dela, sabendo que ela em si não tem significado nenhum. Pondé, então retomando, a primeira saída do Camus é a revolta, a segunda é o cansaço que leva a uma mudança de atitude, e a terceira é? A vida estética, é o gosto. Exatamente essa questão. Quer dizer, se você pergunta para alguém que entende que a vida estética, que não valia para o Kierkegaard, certo? Que a vida estética é a resposta do sentido da vida, essa pessoa vai lhe responder qual é o sentido da vida, ela vai responder o gosto que ela tem, certo? E esse gosto não é só o gosto imediatamente como se pensa, que é o gosto sexual, do gozo da vida, da paixão, de você estar com alguém, se misturar com essa pessoa e o prazer todo que você tem nisso. É também o gosto do seu dia a dia. Uma atividade intelectual pode ser uma atividade estética? Toda atividade que te der prazer é estética. Essa é a questão, né? Se você no seu trabalho tem prazer, e aqui não se trata de dizer, eu tenho prazer o tempo inteiro, com essas bobagens de hoje em dia. Não. Quando você experimenta momentos significativos de prazer no seu dia a dia, isso é indício de que você está conseguindo ter uma relação estética com a vida. Porque para o Camus, a esperança no mundo, né, como ele fala nos cadernos dele, um dos cadernos, Esperança no Mundo, é justamente buscar saídas do absurdo. Vamos assistir agora a uma cena de A Grande Beleza, um filme em que o jornalista, crítico e boêmio Jepp começa a refletir sobre o sentido da vida ao fazer 65 anos. Aquí llegamos, todo el mundo a la pista. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Ahí, ahí. ¿Y cómo que le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gusta? Ahí, ahí. ¿Y cómo es que le hacen? Así, así. Pa'lante, pa'lante, pa' arriba, de nuevo, pa'lante, pa'lante, pa' arriba, rápido. Pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, arriba, arriba, pa'lante, pa'lante, A questa domanda, da ragazzi, i miei amici davano sempre la stessa risposta: la fessa. Io invece rispondevo: l'odore delle case dei vecchi. La domanda era: che cosa ti piace di più veramente nella vita? Ero destinato alla sensibilità. Ero destinato a diventare uno scrittore. Ero destinato a diventare Jepp Gambardella. Então a gente vê essa festa de aniversário dele, 65 anos, é então o momento que você então pensaria, olha, afinal de contas, qual é o sentido da minha vida, que eu vivi até hoje, já passei bastante da metade da minha vida, né? Ou seja, pode rolar uma depressão, né? Mas é muito interessante porque, tanto na fala dele, ele diz claramente, eu estava destinado à sensibilidade. Isso é a vida estética, né? Seja o gosto pela mulher, seja o cheiro que você sente na casa dos velhos, ou seja, essa dimensão que você se relaciona com o mundo pela sensibilidade. Que eu tenho uma sensação, às vezes, de que hoje em dia está meio em crise, né? Uma cena como essa, dessa festa, em que você tem toda uma brincadeira em que homens são homens e mulheres são mulheres, e tem todo esse ero circulando entre eles, né? Eu fico me perguntando em que medida isso hoje não pode ser
adjetivado de alguma forma negativa, né? Porque o mundo piorou desde que esse filme ganhou o Oscar, né? E o fato dele parar no meio, acender um cigarro, né? Com evidente prazer, e é o momento em que o cigarro coloca ele no ato do pensamento. O cigarro já é o fim do mundo, né? Né? Do ponto de vista da saúde, do ambiente, jogando fumaça na cara dos outros, de repente, né? Então, ali já está uma falta de educação gigantesca, né? Do ponto de vista de quem pensa a vida sem nenhum risco. Porque é aí que está o jogo, né? É aí que está a questão. É claro que o tabaco, sem fazer propaganda do tabaco, para depois que não venha nenhum inteligentinho pegar no nosso pé e no meu pé, certo? O fato é que para quem admira o tabaco, você tem prazer fazendo isso. E muitas vezes é o momento de corte. Você para, como muita gente que fuma, sai na hora do trabalho e sai fora para fumar, é evidente que o tabaco é mortal, não há dúvida que é mortal. Mas quem sente prazer com isso, naquele momento, aquilo compõe o cotidiano dele, tira ele do cotidiano e dá a ele a chance de ele pensar. E aí qual é a conclusão que ele tira? Duas. Uma, eu estava fadado à sensibilidade. A minha vida seria estética. Não é à toa que o nome do filme é A Grande Beleza. A ideia é de quem não tem uma abordagem, uma sensibilidade estética da vida, não vê a beleza que tem na vida, né? E a segunda é que era tornar-se quem ele é. Ou seja, essa afirmação deixa qualquer terapeuta em êxtase, né? Alguém que consegue, aos 65 anos, dizer que, de certa forma, o sentido da vida foi eu me tornar em quem eu sou, isso é um luxo. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.